Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam imensamente bem, felizes. Também, né? Sexta, dia de ficar feliz, descansar depois, né? Só segunda-feira a gente retorna. Muito bom sexta-feira, né? Pessoal, a Pro hoje trouxe, então, como combinado, a nossa revisão, a aula de revisão dos capítulos. A gente vai falar, então, hoje sobre todos os conteúdos que nós vimos do capítulo 3, ok? Vai ser uma revisão bem rápida, só para a gente dar uma fixada melhor no conteúdo, né? A Pro sempre faz assim, essa revisãozinha no final dos capítulos. E aí, com o capítulo 3 também não seria diferente, ok? Então, peguem a caderno, a caneta, vamos fazer anotação. Isso tem tudo na apostila, mas vamos fazer a anotação. Quando a gente escreve, a gente fixa melhor ainda o nosso conteúdo, a gente consegue se sair ainda melhor no que nós estamos fazendo, ok? Beleza? Então, tá bom. Pessoal, deixa eu compartilhar a tela aqui, então. Eu fiz um slidezinho para nos auxiliar na aula de hoje. Ficar aqui no cantinho, sempre. E aí, hoje, então, nós vamos fazer a revisão. Os conteúdos do capítulo 3 é oração, frase, período, sintagma nominal e sintagma verbal, conotação e denotação, figuras de linguagem, a metáfora. Então, da figura de linguagem toda, tem acho que 9 ou 10 figuras de linguagem, nós vamos só ver hoje, então, retomando a metáfora, que foi o que a gente viu primeiro. Ok? Pessoal, por que só a revisão do capítulo 3 e não do capítulo 4? Porque um é seguido do outro, no caso, né? O capítulo 4 a gente fez no começo, que é só falando sobre o substantivo. O restante ficou todo para o Pro Felipe, né? Então, como a Pro só ficou com o substantivo do capítulo 4, a gente já viu e já fez revisão do substantivo. Substantivo, nomeia seres vivos e não vivos, nomeia todas as coisas, né? Aí tem os tipos de substantivo, comum, próprio, composto, derivado e assim por diante. Então, a gente já fez toda essa aula, então, rever de novo, isso ia ser muito maçante para vocês, eu acredito. Que o substantivo já tenha ficado ok aí para nós, que a gente já estudou ali na escola, fez revisão aqui pelas aulas online. Rever de novo não ia ter nenhum sentido, ok? Então, por isso que a gente só vai fazer a revisão do capítulo 3, que já é bastante matéria aqui para a gente rever, certo? Então, pensando que nós vimos, então, o que é oração, frase, período, uma coisa vai ligando à outra, né? A oração e frase, período está ligado dentro do sintagma nominal e no sintagma verbal. A conotação e a denotação é o tipo de linguagem que eu vou usar dentro das minhas orações, frases e período. As minhas figuras de linguagem, como a metáfora, ela está ali dentro, interligada um pouco na conotação e assim por diante. Então, a gente tem que sempre observar na língua portuguesa que uma coisa casa com a outra, uma coisa se encaixa ali na outra, ok? A gente sempre tem que ter essa noção aí de que as coisas, elas estão interligadas, né? Não posso só simplesmente pensar, meu Deus, por que eu estudo denotação e conotação? Meu Deus, para que eu estudo metáfora? Para que eu preciso saber disso? Porque uma coisa está ligada com a outra. E são linguagens. A gente usa linguagem para tudo. Linguagem corporal, linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem facial. A gente tem linguagem em tudo. Então, é importante que a gente estude as formas de linguagem uma a uma. Ok? Então, vamos começar com a oração, frase... Oração, frase, período. Deixa eu diminuir um pouquinho essa tela para vocês conseguirem ver o título. Oração, frase, período. Então, vamos lá. O que é frase?
A frase é todo enunciado com sentido completo, né? Ou com ou sem verbo. Então, o sentido completo é como a prof falou, né? Na aula que eu falei sobre as frases, são situações que a gente tem um sentido, um significado inteiro, no caso. Por exemplo, tem sentido falar que Maria está com saudade de ir para a escola. Tem sentido essa frase, né? Ela tem verbo, ela tem uma pessoa, ela tem substantivo, ela e assim por diante. Mas o que é mais importante que dá ideia de frase é que ela tem sentido completo. Agora, o que é oração, Pro? Oração, então, nós sabemos que a frase tem ou não tem verbo. Mas na oração, a oração ela é constituída em torno de um verbo, ou seja, se não tem verbo, não tem oração. Se não tem locução verbal, a gente não pode ter oração. Então, é uma sequência do texto, ela pode ser uma sequência, ela pode ser o início, o meio ou o fim de um texto, de uma frase, mas ela tem que ter como base o verbo. Por exemplo, se eu pegasse e falasse assim, a frase, Maria está com saudade da escola. Se eu só falasse assim, ó, está com saudade da escola, eu tenho uma oração, porque ela não tem sentido completo. Por quê? Faltou Maria, faltou quem está com saudade de ir para a escola, entende? Mas eu tenho um verbo, e todo o restante ali está com saudade de ir para a escola, gira em torno desse verbo, né? É o estar com saudade que gira a oração, né? Não escola, por exemplo. Escola não está fazendo tanta importância assim na nossa oração. Então, a gente tem uma unidade, né? Uma sequência do texto, uma sequência da frase, mas ela não tem sentido. Mas, assim como a Maria está com saudade da escola, também é oração, assim como é frase, porque tem sentido, mas também gira em torno do meu verbo. E aí vem a terceira questão de que o que é o período. O período, então, ele é constituído por uma ou mais orações, né? Iniciado com letra maiúscula e terminado com ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Toda frase e toda oração é um período? Depende. Por exemplo, o exemplo que eu dei de frase, Maria está com saudade de ir para a escola, eu poderia usar o ponto final ou ponto de exclamação. Esse poderia ser um período, porque começou com letra maiúscula e terminou com a pontuação. Agora, se eu usasse a oração que não teve sentido, não teve significado completo, sentido completo, que está com saudade de ir para a escola, e eu começasse a estar com aquele colchete, 3 pontinhos, para dar a ideia de que antes teve uma fala e continuar, já não me dá um período. Por quê? Porque não começou com letra maiúscula, entende? Então, quando a gente pensa em período, a gente vai pensar em letra maiúscula e ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação, ok? Então, vamos lá. E aí a gente também tem que pensar, né? Antes de eu ir para a próxima coisa, a gente tem que pensar que dentro de um texto, a gente pode ter diversos períodos, porque a gente pode ter vários pontos de exclamação, pode ter vários pontos de interrogação e vários pontos finais dentro de um texto. Depende do tamanho do texto, a gente pode ter isso sim. A gente não pode ficar pensando só em unidades pequenas de frases e orações. A gente tem que pensar num texto grande, num período maior. Porque a gente ainda assim vai ter o período dentro do texto. A gente pode ter vários períodos dentro de um único texto. Ok? Então vamos lá. Eu trouxe aí um exemplo para cada. Exemplos fáceis para a gente só fixar aí a memória, né? Cuidado como frase, porque ela tem sentido completo. Cuidado é uma frase que a gente pode usar estando em perigo, ou alguém está em perigo, falar, cuidado, você entende, você está vendo que tem sentido completo. Ou seja, é uma frase, ok? Aí vem a oração, que Joana gosta de estar em família, o verbo gosta e o verbo estar estão aí, os dois juntos, né? Uma locução verbal. Ela está em família e gosta de estar em família. Então, nós temos uma oração, porque todo esse período aí, ele funciona em volta da minha locução verbal. Gosta de estar, beleza? E o meu período, eu já dei uma puxadinha de saco aí em vocês, que fala, alunos do colégio CCIM são os melhores.
terminei com ponto de exclamação. Comecei com letra maiúscula, terminei com ponto de exclamação. Eu tenho um período. Belezinha? Espero que essa tenha ficado claro aí, não tenha ficado dúvida. Se ficou dúvida, pergunta que a Pro tá aí para responder, beleza? Aí depois da oração período e frase, nós vimos o sintagma nominal e verbal, ok? Então, o que são sintagmas nominais? Sintagmas nominais são aqueles nas quais as palavras se organizam em torno de um núcleo, com função de nome. E o que é o nome dentro das classes de palavras? São substantivos. Então, a gente sempre vai ter que prestar atenção quando fala de sintagma nominal no substantivo. O que está nomeando, o que está tendo nome dentro daquela minha frase, daquele meu período, ok? E aí fala assim, os sintagmas que constituem uma oração podem ser, além de nominais, verbais. E aí vem a questão, o que são sintagmas verbais? Sintagmas verbais, então, são os que as palavras se organizam em torno de um núcleo com função verbal. Pode ser um verbo ou uma locução verbal. Então, a gente vai ter em mente que os sintagmas nominais têm função, eles estão ali girando em torno do seu núcleo, que é um substantivo. Tem o substantivo? Tem o sintagma nominal, ok? Tem o verbo? Tem o sintagma verbal. Só que aí, o que é interessante a gente perceber é que a unidade ali que tiver mais sentido dentro da oração vai ser o meu sintagma. Mas aí eu vou precisar saber qual é o meu núcleo. E o meu núcleo sempre vai ser o meu substantivo e o meu núcleo sempre vai ser o meu verbo, né? E aí vem os complementozinhos dele. Pode vir um artigo, pode vir um adjetivo ou um advérbio, alguma coisa assim, para dar característica para o meu verbo ou para o meu substantivo. E aí, assim, continua sendo um sintagma completo, porque é o que está dando sentido completo, mas o meu núcleo em si vai ser só o meu substantivo ou só o meu verbo, beleza? Aí eu trouxe o exemplo que fala, o aluno leu bastante. A minha primeira unidade de sentido, de significado nesse período é o aluno, por quê? Eu tenho um nome, né? Tem um substantivo, então é o meu sintagma 1, e depois leu bastante. Tá vendo que o é o artigo para classificar qual aluno? E o bastante está dando qualidade, está quantificando a quantidade de leitura que o aluno teve. Então, bastante e leu, eles estão dentro do sintagma 1 e 2, mas eles não são o núcleo. O núcleo está em destaque em cores diferentes, ali em rosa e no outro em vermelho. Então, eu tenho o sintagma 1, o aluno, o meu núcleo do sintagma 1 é aluno, e aí eu tenho meu sintagma 2 como leu bastante, como núcleo leu, ok? Aí, aluno é substantivo, então é o núcleo do sintagma nominal, e leu é verbo, então é o núcleo do meu sintagma verbal. Aí vamos para um exemplo 2. Os alunos do 6º ano estão estudando em casa. Aí, qual é a minha primeira unidade de significado, de sentido dentro desse período? Os alunos do 6º ano, certo? Porque não são qualquer aluno, são os alunos do 6º ano que eu estou falando. Então, a gente pensa que os alunos do 6º ano é o meu sintagma 1. E aí, estão estudando em casa é o meu sintagma 2. Só que estão estudando em casa, eu tenho dois verbos, né? Uma locução verbal, e eu aí tenho outro substantivo, que é em casa. Então, o em casa é o meu sintagma 2, porque me traz um segundo, um terceiro sintagma, no caso, que vai me dar mais um sentido, mais uma significação para essa frase, né? Então, os alunos do 6º ano, alunos como o meu substantivo principal aí dessa frase aí, dessa oração, vem como núcleo. Estão estudando, é uma locução verbal, então é o núcleo do meu sintagma 2, do meu sintagma verbal. E aí o em casa só tá dando complemento, mas em casa tem um substantivo, então ele vem como meu sintagma 3. E aí o casa é o meu núcleo do meu sintagma 2, do sintagma nominal, ok? Aí temos o exemplo 3, que fala. Então, meu exemplo 3 traz, uma folha de papel estava em cima da mesa. Então, eu tenho aí 3 sintagmas novamente, porque eu tenho 3 unidades de sentido. É isso que a gente precisa entender. O que tem mais sentido dentro da minha frase para ser o meu sintagma 1? O que só ali,
nessa frase seria um bom sintagma. Então, eu coloquei uma folha de papel. Deu um errinho ali, desculpa. Então, uma folha de papel, meu sintagma 1. Folha, substantivo, então é o meu primeiro núcleo. O núcleo do meu sintagma 1. Do meu sintagma nominal 1. Estava em cima da mesa, é o meu sintagma 2. Estava núcleo do meu sintagma verbal. E em cima da mesa é a minha terceira unidade de sentido nessa frase. E mesa, como substantivo, é o meu núcleo aí do meu sintagma nominal 3. Ok? E aí, vem a conotação e a denotação. Depois desse, a gente começou a estudar, então, o significado e o sentido nas coisas. E aí, para entender o sentido e o significado, a significação, a gente usou a denotação e a conotação, porque a gente viu que nem todo significado é fixo nas palavras do português, que elas podem exercer diversas funções. E aí vem o que é denotação e o que é conotação. Então, denotação é o uso das palavras do seu sentido próprio, exato, literal, como a gente viu na aula lá, que a gente aprendeu a ver o dicionário, a ver o sentido específico, os textos científicos, jornalísticos, eles sempre são objetivos e aí eles trazem e empregam sempre as palavras no sentido denotativo. Por quê? Eles trazem o sentido literal da coisa, né? Então, eles usam o que é real, eles não usam a imaginação para fazer uma notícia, uma reportagem ou algo assim, certo? Se a gente vai escrever uma carta formal, a gente não vai usar palavras e gírias que daí já entram na linguagem conotativa. É essa a questão. E aí a conotação, então, é o uso alternado ou ampliado do sentido da palavra. Ou seja, nós precisamos usar a nossa imaginação, porque elas ultrapassam o sentido real da palavra. Elas ultrapassam o sentido denotativo das palavras. A gente consegue, então, com o uso da conotação, ir mais longe, porque a gente usa a nossa imaginação. E aí é bastante comum que nós encontremos elas em textos literários, como fábulas ou historinhas, essas coisas assim. E aí a gente também pode usar, a gente usa muito a linguagem conotativa no nosso dia a dia, né? Porque a gente acaba falando mais numa linguagem informal, uma linguagem como a linguagem denotativa é na linguagem literal, a conotativa, então, ela vai ser uma linguagem figurada. E a gente usa muito mais a linguagem figurada para se comunicar no dia a dia do que uma linguagem denotativa. Aí a Pro trouxe aqui o exemplo da palavra cara, tá? Então, a menina está com a cara toda pintada e aquele cara me parece suspeito. No primeiro exemplo, cara ali está significando o rosto, literalmente o rosto da menina. A menina está com o rosto pintado, né? Porque conforme a gente consta no dicionário, a gente pesquisa no dicionário essa palavra, ela vai nos trazer que cara é significado de rosto. Igual a gente viu lá na aula do dicionário, pesquisou lá o que era o significado de cara. Então, era rosto, a face das pessoas. E aí, já no segundo exemplo, aquele cara me parece suspeito, ele já tem um sentido ampliado, a gente já usa a nossa imaginação, é uma gíria, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento de mundo, a gente precisa saber dessa gíria para entender que cara aqui está significando pessoa, indivíduo, homem e assim por diante, né? E aí, depois desses exemplos, a gente pode perceber, então, que uma mesma palavra, ela apresenta diversos significados. Sempre ocorrendo, vamos supor, no primeiro caso, da menina estar com a cara pintada, está no sentido denotativo. Por quê? É o sentido literal, original, e a gente não está considerando o contexto, certo? Já no segundo exemplo lá do cara me parece suspeito, já me parece com outro significado, né? A gente pode ter interpretações diferentes, né? Dependendo do nosso contexto que a gente estiver empregando essa palavra cara. Então, nesse caso, prevalece nosso sentido conotativo, né? Aí é o sentido figurado, é um sentido mais da gíria, uma linguagem não formal, beleza? Depois da denotação, por último, a gente viu a metáfora como figura de linguagem. E aí a metáfora na figura de linguagem, ela é uma comparação subjetiva, né? Que ela aproxima dois seres diferentes
a partir de uma característica semelhante. Eles são diferentes, mas eles têm uma característica semelhante. Então, por exemplo, quando a gente está falando que nós estamos com pressa, eu estou com pressa de acabar essa aula, então eu vou voando para casa, depois que acabar essa aula, eu quero muito para minha casa. Então, eu vou voando para casa. Então, o que realmente a gente quer dizer é que a gente vai chegar lá o mais rápido possível. A gente vai chegar lá o mais rápido, seja de a pé, dirigindo, de transporte coletivo, de avião, de foguete, do que for. A gente vai chegar correndo, a gente vai voando, literalmente voando, não dá, né? Então, a gente está usando uma metáfora. Quando a gente pensa, então, no exemplo bem comum, né? Que é, seus olhos eram como diamantes. É que a gente não tá falando que o olho da pessoa era literalmente um diamante. A gente tava falando que os olhos daquela pessoa eram bonitos, brilhavam, né? Atribuindo um valor muito grande para os olhos dessa pessoa. A gente tá fazendo um elogio, né? A menina é uma flor. A delicadeza da flor está sendo atribuída à menina. Não literalmente a menina é uma flor, né? O homem é o lobo do próprio homem. A posição de predador do lobo está sendo atribuída ao homem, não literalmente um lobisomem, né? E aí também vem outro. Seu coração está pegando fogo. O coração ele está aquecido devido às emoções fortes de uma paixão. Não está literalmente pegando fogo, pelo amor de Deus, né? E aí vem o último exemplozinho aí. Marcelo se fez de cego para essa situação. Então ele se recusa a entender ou aceitar o que está acontecendo. Ele não literalmente perdeu a visão, ele só está tentando não ver. Não no sentido real, no sentido de não querer acreditar na situação, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de revisão, né, do capítulo 3. E eu espero que tenha ficado bastante claro aí os conteúdos. Se ficaram com dúvida, pode me procurar, a gente conversa mais sobre, não tem problema algum. A Pro está sempre à disposição de vocês. E espero que foi bem corridinho mesmo, só para a gente retomar, relembrar, para a gente conseguir ir para os próximos conteúdos da próxima apostila também, tá bom? Então era isso. Caso precisem de mim, sempre lá no WhatsApp, estou à disposição, ok? E é isso aí. Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.